Capítulo 4. Sexta-feira, 29 de abril. Enquanto Chris esperava no corredor, fora do quarto, o Dr. Klein e um famoso neuropsiquiatra examinavam Regan, observando-a por quase meia hora, remexendo-se, debatendo-se, puxando os cabelos e de vez em quando fazendo caretas e levando as mãos às orelhas, como se quisessem bloquear um som repetido e ensurdecedor. Berrava obscenidades, urrava de dor. Por fim, jogou-se de frente na cama e, com as pernas encolhidas sob o corpo, passou a gemer baixo e sem qualquer coerência. O psiquiatra fez um sinal para que Klein se aproximasse. "Dê um tranquilizante", sussurrou ele. "Assim talvez eu consiga conversar com ela." O médico assentiu e preparou uma injeção de 50 miligramas de torazina. No entanto, quando os doutores se aproximaram da cama, Regan pareceu notar e se virou com agilidade. O neuropsiquiatra tentou segurá-la, mas ela começou a gritar, furiosa, a mordê-lo, a lutar com ele, a afastá-lo. Só quando Cal foi chamado para ajudar que eles conseguiram manter Regan parada o suficiente para que o médico aplicasse a injeção. A dosagem não bastou, e mais 50 miligramas foram injetados. Eles esperaram. Logo Regan ficou dócil, e então, distraída, passou a olhar os médicos com uma confusão repentina. "Onde está a minha mãe? Quero a minha mãe!" exclamou ela, chorosa e assustada. Com um sinal do neuropsiquiatra, Klein saiu do quarto. "Sua mãe vai chegar daqui a pouco, querida", disse o psiquiatra a Regan. Ele se sentou na cama e acariciou sua cabeça. Pronto, está tudo bem, querida. Sou médico. Quero minha mãe." "Sua mãe está vindo." "Está vindo. Está com dor, querida?" Regan assentiu, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. "Dói onde? Onde está doendo?" "Meu corpo todo dói", disse Regan, chorando. "Ah, minha querida." "Mãe!" Chris correu até a cama e a abraçou, e a beijou. Tentou consolá-la e confortá-la. Chris começou a chorar de alegria. "Ah, você voltou, Riggs. Você voltou. É você mesma." "Ai, mãe, ele me machucou", contou Regan, fungando. "Por favor, faz ele parar de me machucar." "Está bem, mãe? Por favor." Chris olhou para a filha, confusa, então se virou para os médicos com dúvidas nos olhos. O que está acontecendo?" "Ela está fortemente sedada", disse o psiquiatra com suavidade. "Está dizendo que..." "Veremos", disse ele, interrompendo-a. Ele se virou para Regan. "Pode nos dizer o que está acontecendo, querida?" "Eu não sei", respondeu ela, chorando. "Não sei. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Ele sempre foi meu amigo." "Ele quem?" "O Capitão Howdy. Parece que tem outra pessoa dentro de mim, que me obriga a fazer coisas." "O Capitão Howdy?" "Não sei." "Uma pessoa?" Regan assentiu. "Me diga quem é." "Eu não sei." "Tudo bem. Vamos tentar uma coisa, Regan. O que acha de fazermos uma brincadeira?" Perguntou, enfiando a mão no bolso do avental e tirando uma bola brilhante presa a uma corrente de prata. "Já viu filmes em que pessoas são hipnotizadas?" Com os olhos arregalados, Regan assentiu. "Bem, eu sou um hipnotizador." "Sim, é verdade. Eu faço isso com as pessoas o tempo todo." "Sério?" "Claro, se elas deixarem. Mas acho que se eu hipnotizar você, Regan, conseguirei ajudá-la a melhorar." "Sim, essa pessoa dentro de você vai sair. Você quer ser hipnotizada? Veja, sua mãe está bem aqui do seu lado." Regan olhou para Chris com uma expressão confusa. "Vá em frente, querida. Faça o que o médico está mandando.
pediu Chris. Regan olhou para o psiquiatra e assentiu. Tudo bem, concordou baixinho, mas só um pouco. O psiquiatra sorriu e olhou rapidamente para trás quando ouviu o som de um vaso se quebrando. Era um vaso delicado que despencara da estante onde Klein apoiava o braço. Klein olhou para o braço e para os cacos sem entender, então se pôs-se a recolhê-los. Não se preocupe, doutor. Willie pode juntá-los depois, disse Chris. Pode fechar as janelas para a missa? Pediu o psiquiatra. E as cortinas também? Quando o quarto ficou escuro, o especialista pegou a corrente e começou a balançar o pêndulo de um lado para o outro com movimentos rápidos. Ele acendeu uma pequena lanterna na direção dele. O pêndulo brilhou. Ele começou a entoar o ritual hipnótico. Observe isso, Regan. Fique olhando e logo sentirá suas pálpebras cada vez mais pesadas. Dentro de pouco tempo, a menina pareceu entrar em transe. Extremamente sugestionável, murmurou o psiquiatra. Então perguntou: Você está confortável, Regan? Sim, respondeu a menina com uma voz baixa e suave. Quantos anos você tem? 12. Tem alguém dentro de você? Às vezes. Quando? Em momentos diferentes. É uma pessoa? Sim. Quem é? Não sei. É o Capitão Howdy? Não sei. Um homem? Não sei. Mas ele está aí? Sim, às vezes. Ele está agora? Não sei. Se eu perguntar para ele, você vai permitir que ele responda? Não. Por que não? Estou com medo. Por quê? Não sei. Se ele conversar comigo, Regan, acho que sairá de você. Você quer que ele saia de você? Sim. Então deixe-o falar. Vai deixar? Um longo silêncio. Então, sim. Estou falando com a pessoa que está dentro de Regan agora, disse o psiquiatra firme. Se estiver aí, você também está hipnotizado e deve responder a todas as minhas perguntas. Ele fez uma pausa para deixar que a sugestão entrasse na corrente sanguínea de Regan e repetiu: Se estiver aí, você também está hipnotizado e deve responder a todas as minhas perguntas. Manifeste-se e responda agora. Você está aí? Silêncio. Então, algo curioso aconteceu. O hálito de Regan tornou-se fétido de repente e denso. O psiquiatra sentiu o odor de longe. Ele apontou a lanterna para o rosto de Regan. De expressão chocada e olhos arregalados, Chris cobriu a boca com a mão para abafar um grito ao observar o rosto de Regan se contorcer numa máscara de ira. Os lábios repuxados em direções opostas e a língua inchada serpenteando para fora da boca. Você é a pessoa que está dentro de Regan? Perguntou o psiquiatra. Regan assentiu. Quem é você? Melguinizou-sui, respondeu ela com um som gutural. Esse é seu nome? Mais uma afirmação com a cabeça. Você é homem? Miss, disse ela. Isso foi um sim? Miss. Se isso foi um sim, confirme com a cabeça. Regan confirmou. Está falando outro idioma? Miss. De onde você veio? Suéte. Você vem de outro país? Suéte Nengovosna. O psiquiatra parou e, depois de pensar por um pouco, decidiu tentar outra abordagem.
Quando eu fizer perguntas, a partir de agora, você responderá mexendo a cabeça. Sim, para cima e para baixo, e não, para um lado e para o outro. Entendeu? Reagan assentiu. Suas respostas tiveram sentido? Perguntou ele. Sim. Você é alguém que Reagan conhece? Não. Que já viu? Não. É alguém que ela inventou? Não. Você existe? Sim. Faz parte de Reagan? Não. Fez parte de Reagan em algum momento? Não. Você gosta dela? Não. Você desgosta dela? Sim. Você a odeia? Sim. Por que algo que ela fez? Por algo que ela fez? Sim. Você a culpa pelo divórcio dos pais? Não. Tem algo a ver com os pais dela? Não. Com um amigo? Não. Mas você odeia? Sim. Está punindo Reagan? Sim. Deseja feri-la? Sim. Matá-la? Sim. Se ela morresse, você também morreria? Não. A resposta pareceu inquietá-lo, e o médico baixou a cabeça, pensativo. As molas da cama rangeram quando ele se mexeu. Naquele silêncio, a respiração de Reagan tornou-se pesada, como se viesse de recôncavos podres, ali, ainda assim distante e sinistra. O psiquiatra voltou a encarar aquele rosto horroroso e contorcido, com os olhos brilhando ao perguntar: tem alguma coisa que ela possa fazer para que você a deixe? Sim. Pode me dizer o que é? Sim. Vai me dizer? Não. Mas, de repente, o psiquiatra começou a gritar de dor ao ver que, com incredulidade e horrorizada, que a mão de Reagan agarrava seu escroto como se fosse uma garra de metal e o apertava. Com os olhos arregalados, ele tentou se soltar, mas não conseguiu. Sam! Sam! Me ajude! Gritou ele desesperado. Tumulto. Chris correu na direção do interruptor. O Dr. Klein se lançou para a frente. Reagan, com a cabeça jogada para trás, ria de forma demoníaca e uivava como um lobo. Quando Chris acendeu a luz e se virou, viu um pesadelo digno de um filme preto e branco, granulado em câmera lenta. Reagan e os médicos lutando na cama, uma confusão de braços e pernas, caretas, gritos, palavrões, berros, urros e aquela risada assustadora. Reagan guinchando e grunhindo como um porco, relinchando como um cavalo, e a cena ganhando velocidade, com a cama chacoalhando e batendo de um lado para o outro, enquanto os olhos da menina se reviravam nas órbitas e ela soltava um berro cru e sangrento de horror, vindo da base da espinha. A menina contorceu-se e caiu inconsciente. Algo indescritível deixou o quarto. Por um momento, ninguém se mexeu. Lenta e cuidadosamente, os médicos se levantaram e olharam para Reagan, em silêncio. Klein, inexpressivo, aproximou-se da cama, checou a pulsação da menina e, satisfeito, cobriu-a delicadamente com o cobertor, assentindo para Chris e para o psiquiatra. Eles saíram do quarto e foram ao escritório, onde, durante um tempo, ninguém disse nada. Chris estava no sofá, perto de Klein e do psiquiatra, que ocupavam cadeiras logo em frente. O psiquiatra estava pensativo, apertando o próprio lábio enquanto olhava para a mesa de canto. Então suspirou e olhou para ela, que também o encarou. O que diabos está acontecendo? Perguntou num susto. A senhora reconheceu o idioma que ela estava falando? Chris fez que não com a cabeça.
Tem alguma crença religiosa? Não, não tenho. E sua filha? Não. A partir de então, o psiquiatra fez uma série de perguntas relacionadas ao histórico psicológico de Reagan, e quando finalmente terminou, parecia perturbado. O que foi? Perguntou Chris, apertando o lenço amarrotado na mão. Doutor, o que ela tem? O psiquiatra respondeu de maneira evasiva. Bem, é meio confuso e, para ser sincero, seria mais irresponsável de minha parte tentar dar um diagnóstico após um exame tão curto. Mas o senhor deve ter uma ideia, insistiu Chris. Passando o dedo pela sobrancelha e olhando para baixo, o psiquiatra suspirou, olhou para frente e disse: bem, certo. Sei que a senhora está ansiosa, então direi alguma das minhas impressões. Mas são apenas impressões, certo? Chris inclinou-se para frente, assentindo de modo tenso. Tudo bem. Quais são suas impressões? Perguntou, mexendo no lenço sobre o colo, contando os pontos da bainha como se fossem contas de um rosário. Para começar, disse o psiquiatra, é bastante improvável que ela esteja fingindo. Você concorda, Sam? Klein assentiu. Acreditamos nisso por diversos motivos, continuou o psiquiatra. Por exemplo, as contorções anormais e dolorosas, e principalmente, creio eu, pela mudança na fisionomia enquanto conversávamos com a suposta pessoa que ela acreditava estar dentro dela. Um efeito psíquico como este não ocorre a menos que ela acreditasse mesmo nessa pessoa. Compreende? Sim, acho que sim, respondeu Chris. Só não entendo de onde vem essa pessoa. Sabe, sempre ouvimos falar de dupla personalidade, mas nunca vi nenhuma explicação. Bem, ninguém nunca explicou. Usamos conceitos como consciência, mente e personalidade, mas não sabemos bem o que elas são. Quando eu começo a falar sobre algo, como personalidades múltiplas ou duplas, só temos teoria que geram mais perguntas do que resposta. Freud acreditava que certas ideias e certos sentimentos são, de algum modo, reprimidos na mente consciente, mas permanecem vivos no subconsciente da pessoa. Na verdade, eles continuam muito fortes e continuam buscando expressões por meio de diversos sintomas psiquiátricos. Mas quando o material reprimido, ou digamos dissociado, e uso a palavra dissociação para me referir a uma separação do fluxo de consciência, está acompanhando meu raciocínio? Sim, prossiga. Certo. Bem, quando esse material dissociado se torna forte o bastante, ou quando a personalidade da pessoa é desorganizada e fraca, o resultado pode ser uma psicose esquizofrênica. Mas isso não é a mesma coisa de dupla personalidade. Esquizofrenia significa dilaceramento da personalidade, mas nos casos em que o material dissociado é forte o suficiente para, de certo modo, se unir e se organizar no subconsciente do indivíduo, bem, sabe-se que às vezes ele age de modo independente, como uma personalidade separada. Em outras palavras, assume as funções corporais. E é isso que o senhor acredita que está acontecendo com Reagan? Bem, é apenas uma teoria. Há diversas outras, algumas que envolvem a ideia de fuga dentro da inconsciência, a fuga de um problema emocional ou de um conflito. Sua filha não tem histórico de esquizofrenia e o eletroencefalograma não mostrou o padrão de ondas cerebrais que geralmente acompanha tal quadro. Desse modo, ficamos no campo geral da histeria. Não estou entendendo mais nada, murmurou Chris. O psiquiatra deu um sorriso amarelo. A histeria é uma forma de neurose em que os distúrbios emocionais são transformados em distúrbios físicos. Em certos casos, existe a dissociação. Na psicanastia, por exemplo, a pessoa perde a consciência e seus atos, mas vê a si mesma agindo e atribui suas atitudes a outra pessoa. A ideia que tem da segunda personalidade é vaga. No entanto,
e a de Reagan parece específica. Então chegamos ao que Freud chamava de histeria de conversão, que parte dos sentimentos inconscientes de culpa e da necessidade de ser punido. A dissociação é a principal característica nesse caso, até com o aparecimento de personalidades múltiplas. E a síndrome também deve incluir convulsões parecidas com ataques epiléticos, alucinações e descontrole motor anormal. Chris escutava com atenção, os olhos arregalados e o rosto sério, esforçando-se para entender. Bem, tudo isso parece descrever o caso de Reagan, disse ela. Não acha? Bem, exceto pela parte da culpa. Afinal, de que ela sentiria culpa? Bem, uma resposta clichê seria o divórcio. As crianças em geral sentem que elas foram rejeitadas e às vezes assumem total responsabilidade pela partida de um dos pais. Pode ser esse o caso da sua filha, mas estou pensando também nos sintomas de tanatofobia, uma depressão neurótica devido a um temor doentio da morte. Chris passou a prestar mais atenção. Nas crianças, continuou o psiquiatra, percebemos essa depressão acompanhada pela culpa, que está relacionada ao estresse familiar, e muitas vezes pelo medo de perder um dos pais. Ela causa ira e frustração profunda. Além disso, a culpa desse tipo de histeria não precisa ser consciente. Pode até ser a culpa chamada de livre, que não se relaciona a nada em especial. Então esse medo da morte, a tanatofobia? Sim, certo, isso. Ela é hereditária? Desviando o olhar levemente para evitar transparecer a curiosidade despertada pela pergunta, o psiquiatra disse: Não, creio que não. Chris baixou e balançou a cabeça. Não consigo entender, disse ela. Estou confusa. Ela olhou para a frente, franzindo a testa. Quer dizer, onde entra essa nova personalidade nisso tudo? O psiquiatra virou-se para ela. Bem, repito que é apenas uma opinião, explicou ele, mas imaginando que isso seja um caso de histeria de conversão originada da culpa, a segunda personalidade é apenas o agente que aplica o castigo. Se a própria Reagan se punisse, seria como reconhecer a culpa, mas ela quer fugir dessa noção, por isso a segunda personalidade. E é isso então que o senhor acha que ela tem? Como falei, não posso afirmar, disse o psiquiatra, que parecia escolher as palavras com cuidado, como se pisasse em ovos. É extraordinário para uma criança da idade dela reunir e organizar os componentes de uma nova personalidade. E certas coisas, bem, outras coisas são confusas. O desempenho dela com o tabuleiro Ouija, por exemplo, indicaria enorme sugestionabilidade e, ainda assim, parece que eu não a hipnotizei de fato. Ele deu de ombros. Talvez ela tenha resistido. Mas o mais assustador é a aparente precocidade da nova personalidade. Não é de uma criança de 12 anos, de jeito nenhum. É de alguém muito mais velho. E o idioma que ela estava falando, o psiquiatra hesitou enquanto olhava para a lareira, pensativo. Há um estado similar, claro, mas não sabemos muito sobre ele. Qual é? Ele se virou para Chris. Bem, é um tipo de sonambulismo no qual, de uma hora para a outra, o indivíduo manifesta conhecimento ou habilidades que nunca aprendeu. Nesse caso, a intenção da segunda personalidade é... Ele se interrompeu. Bem, é extremamente complicado, continuou. E eu simplifiquei as coisas de modo muito arriscado. Ele também não completara o raciocínio por medo de chatear Chris, além do necessário. A intenção da segunda personalidade, ele diria, era destruir a primeira. Então qual é a conclusão?
é um pouco complicada. Ela precisa de um exame cuidadoso realizado por uma equipe de especialistas, 2 ou 3 semanas de estudo intenso num ambiente clínico, um lugar como a Clínica Beringer em Dayton. Chris desviou o olhar. Algum problema? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça e disse baixinho: Não. É só que perdi esperança. Só isso. Não entendi. É uma longa história. O psiquiatra telefonou para a clínica Beringer. Eles concordaram em admitir Reagan no dia seguinte. Os médicos foram embora. Chris engoliu a dor da saudade de Danny. Pensou de novo na morte, nos vermes, no vazio e na solidão inexplicável, na quietude, no silêncio e na escuridão que esperavam 7 palmos abaixo da terra. Não, nenhum movimento, nenhuma respiração, nada. Demais, isso é demais. Chris baixou a cabeça e chorou um pouco, então secou as lágrimas. Ela estava em seu quarto arrumando as malas e escolhendo uma peruca para permanecer disfarçada em Dayton, quando Cal apareceu na porta. Alguém queria falar com ela, anunciou o empregado. Quem? O detetive. Detetive? E ele quer falar comigo? Sim, senhora. Cal entrou e deu a Chris um cartão de visita. Nele lia-se William F. Kinderman, chefe de investigação. As palavras estavam impressas na fonte Tutor, maiúscula, que poderia ter sido escolhida por um vendedor de antiguidades. No canto, em letras menores, encontravam-se as palavras Divisão de Homicídios. Chris olhou para Cal com desconfiança. Ele está trazendo algo que possa ser um roteiro? Sabe como é um envelope grande de papel pardo? Ela já havia notado que não havia uma pessoa no mundo que não tivesse um romance, um roteiro ou uma ideia guardada numa gaveta ou na mente. Chris parecia atrair as pessoas, como padres atraem bandidos e bêbados. Cal balançou a cabeça. Não, senhora. O detetive, será que tinha alguma coisa a ver com a morte de Buck? Chris o encontrou na saleta, com a aba do chapéu mole e amassado, presa por dedos curtos e gorduchos, cujas unhas tinham o brilho de uma recente ida à manicure. Rechonchudo, com 60 e poucos anos de idade, bochechas coradas e brilhantes. Usava uma calça amassada, marcada e larga por baixo de um sobretudo cinza de lã, comprido, largo e fora de moda. Quando Chris se aproximou, o detetive disse com uma voz rouca e fraca: Eu reconheceria esse rosto em qualquer lista de suspeitos, senhora McNeil. Eu estou numa lista de suspeitos? Perguntou ela. Meu Deus, não, claro que não. É apenas um procedimento de rotina, explicou ele. Escute, a senhora está ocupada? Posso voltar amanhã. Sim, voltarei amanhã. O detetive já estava se virando, como se pretendesse partir, quando Chris perguntou ansiosa: O que foi? É sobre Buck? Buck Denning? A atitude calma do detetive havia, de algum modo, aumentado sua tensão. Ele se virou de volta para ela. Seus olhos eram olhos castanhos e úmidos, caídos nos cantos, e parecia estar sempre relembrando o passado. Que horror, disse ele. Foi uma tristeza. Foi um assassinato? Perguntou Chris, de supetão. Afinal, o senhor cuida de homicídios. É por isso que está aqui. Buck foi assassinado? Não, como eu disse, é apenas um procedimento de rotina, repetiu o detetive. Com um homem tão importante, não poderíamos simplesmente deixar o caso passar. Não poderíamos. Ele deu de ombros com um olhar perdido. Pelo menos 1 ou 2 perguntas. Ele caiu? Foi empurrado? Enquanto falava, balançava de um lado ao outro com uma das mãos erguidas, a palma para frente.
Então deu de ombros de novo e sussurrou: Quem sabe? Ele foi assaltado? Não, não foi assaltado, senhora McNeil, de jeito nenhum. Mas quem precisa de uma motivação nos dias de hoje, não é? As mãos do detetive estavam em constante movimento, como luvas flácidas manipuladas pelos dedos de um ventríloco desanimado. Afinal, uma motivação é um estorvo, talvez até um impedimento, balançou a cabeça. Essas drogas, todas essas drogas, ele bateu no peito com a ponta dos dedos. Pode acreditar, sou pai. E quando vejo o que está acontecendo, fico com o coração partido. A senhora tem filhos? Sim, uma filha. Que Deus a proteja. Venha ao escritório, disse Chris ao se virar, muito ansiosa para saber o que o homem tinha a dizer sobre Danny. Senhora McNeil, posso abusar um pouco? Chris parou e se virou para olhá-lo, imaginando que ele fosse pedir um autógrafo para seus filhos. Nunca era para a própria pessoa, era sempre para os filhos. Sim, claro, disse ela de modo amável, esforçando-se para esconder a impaciência. O detetive fez um gesto e uma careta. Meu estômago. A senhora teria um pouco de água com gás? Não quero atrapalhar. Não, não me atrapalha em nada, respondeu Chris com um sorriso forçado. Sente-se no escritório, disse, apontando para o cômodo. Então se virou na direção da cozinha. Creio que haja uma garrafa na geladeira. Não, eu posso ir à cozinha, retrucou o detetive, seguindo-a com um jeito de andar que lembrava um gingado. Detesto atrapalhar. Não está atrapalhando. Não, a senhora está ocupada e eu a atrapalhei. Tem filhos? Perguntou o detetive enquanto eles caminhavam. Não esqueça, corrigiu-se imediatamente. Não, sim, você tem uma filha, já me contou. Isso mesmo, só uma. Quantos anos ela tem? Acabou de fazer 12. Ah, então não precisa se preocupar. Não, ainda não. Tome cuidado mais tarde, no entanto, disse balançando a cabeça. Quando se vê a loucura do mundo todos os dias, incrível, inacreditável, insano. Sabe, olhei para minha esposa há alguns dias, ou semanas talvez, e disse, Mary, o mundo inteiro. Ele ergueu as mãos num gesto abrangente. Está tendo um ataque de nervos. Eles haviam entrado na cozinha, onde Carl estava limpando e polindo o interior do forno. Ele não se virou nem olhou para o detetive. Isso é muito vergonhoso, comentou o detetive enquanto Chris abriu a garrafa na geladeira. Abriu a porta da geladeira. Mas olhava para Carl, observando a nuca do empregado com olhos rápidos e curiosos, como um pássaro dando um rasante num lago. Encontrou uma atriz de cinema famosa. E peço um pouco de água. Que piada. Chris encontrara a garrafa e procurava um abridor. Quer gelo? Perguntou ela. Não. Sem gelo. Está ótimo. Chris abriu a garrafa, encontrou um copo e serviu água. Sabe aquele seu filme chamado Anjo? Perguntou o detetive, com um olhar leve e terno, avivando as lembranças. Eu o vi 6 vezes. Se está procurando o culpado, prenda o diretor. Ah, não, foi excelente. Sério, eu adorei. Só um pouco. Venha, podemos nos sentar aqui. Interrompeu Chris. Ela apontou para a mesa da copa, perto da janela. Era uma mesa de pinheiro encerado, com almofadas forradas em tecido florido. Sim, claro, respondeu o detetive. Eles se sentaram, e Chris deu a água a ele. Ah, sim, obrigado. De nada. O que o senhor estava dizendo? Bem, o filme é adorável, de verdade, muito emocionante, mas talvez tenha apenas uma coisinha. Um errinho pequeno, quase minúsculo. E, por favor, sei que eu sou leigo nesses assuntos, certo? Sou apenas um espectador. Não sei de nada, não é? No entanto, me pareceu que a trilha sonora estava atrapalhando um pouco certas cenas. Intrusiva demais.
Chris tentou não demonstrar impaciência enquanto o detetive falava sem parar, envolvido no calor do argumento. Fez com que ele me lembrasse o tempo todo de que aquilo era um filme, sabe? Tantas cenas filmadas em ângulos esquisitos distrai muito. Falando nisso, a música. Será que o compositor a roubou de Mendelssohn? Chris havia começado a tamborilhar na mesa, mas conteve-se. Que detetive era aquele? Perguntou-se. E por que não parava de olhar para Cal? Não chamamos isso de roubo, e sim de homenagem, respondeu Chris, sorrindo. Mas fico feliz que tenha gostado do filme. Melhor beber sua água. Ela apontou para o copo. Vai perder o gás. Sim, claro. Sou tão falastrão, perdoe-me. Ergueu o copo num brinde. O detetive virou o conteúdo com um mindinho levantado. Ah, ótimo. Isso é ótimo. Ao pousar o copo na mesa, olhou com carinho para a escultura de pássaro feita por Reagan. Ocupava agora o ponto central da mesa, com o bico comprido acima do saleiro e do pimenteiro. É muito pitoresco, comentou sorrindo. Muito gracioso. Ele olhou para Chris. Quem fez? Minha filha. Muito bom. Olha, odeio interromper. Sim, eu sei. A senhora está muito ocupada. Olha, só uma ou duas perguntas e irei embora. Na verdade, apenas uma pergunta e pronto, irei. Ele olhava para o relógio de pulso como se estivesse ansioso para outro compromisso. Como o pobre Danny realizou as filmagens nessa área, gostaríamos de saber se ele visitou alguém na noite do acidente, além da senhora. Claro, ele tinha outros amigos na região? Ah, ele esteve aqui naquela noite, informou Chris. Ah, sério? Perguntou o detetive, erguendo as sobrancelhas. Próximo ao horário do acidente? A que horas o acidente ocorreu? Às 19h05. Sim, creio que sim. Ah, isso explica então. O detetive assentiu, virando-se da cadeira como se fosse se levantar. Ele estava embriagado, indo embora quando caiu da escada. Sim, isso explica, sem dúvida. Mas ouça apenas para registrar. Pode me dizer aproximadamente o horário que ele saiu daqui? Chris olhou para o detetive com espanto, inclinando a cabeça para o lado. Ele estava tateando a verdade, como alguém que escolhe legumes e verduras na feira. Não sei, respondeu ela. Eu não ouvi. O detetive pareceu confuso. Não compreendo. Bem, ele veio e foi embora enquanto eu estava fora. Eu estava no consultório de um médico em Roslyn. O detetive assentiu. Ah, entendo, sim, claro. Mas, então como a senhora sabe que ele esteve aqui? Sharon me contou. Sharon? Interrompeu ele. Sharon Spence, minha secretária. Ah. Ela estava aqui quando Burke chegou. Ele veio para ver Sharon? Não, ele veio para me ver. Sim, continue, por favor. Perdoe a interrupção. Minha filha estava doente e Sharon o deixou aqui enquanto foi à farmácia buscar uns remédios. Quando voltou, Buck já havia saído. E a que horas isso aconteceu, por favor? A senhora se lembra? Chris deu de ombros. Talvez 19h15, mais ou menos, ou 19h30. E a que horas a senhora havia saído daqui? Às 18h15, por aí. E a que horas a senhora Spence saiu? Ah, não sei. Entre o momento em que a senhora Spence saiu e em que a senhora voltou, quem ficou na casa com o Sr. Denning, além da sua filha? Ninguém. Ninguém? Ele deixou uma criança doente sozinha? Chris assentiu, inexpressiva. Nenhum empregado? Não. Willie e Carl estavam... Quem são eles? Chris sentiu o chão sumir repentinamente sob seus pés ao perceber que as perguntas informais haviam se tornado um interrogatório sério. Bem, Carl está ali, disse Chris, movimentando a cabeça e fixando o olhar nas costas do empregado,
enquanto ele continuava a limpar e polir o forno. Will e a sua esposa são meus empregados. Polindo, polindo. Por quê? O forno tinha sido totalmente limpo e polido na noite anterior. Eles estavam de folga naquela tarde e quando cheguei em casa ainda não tinham retornado. Mas então Chris se interrompeu, com os olhos ainda fixos nas costas de Cal. Will o quê? Perguntou o detetive. Ela virou-se para ele e deu de ombros. Bem, nada. Chris pegou um cigarro. Kinderman o acendeu. Então, somente a sua filha saberia quando Buck Dennings saiu de casa? Foi mesmo um acidente? Ah, claro. É um procedimento de rotina, Sra. McNeil, sem dúvida. Seu amigo Danny não foi roubado. Então, qual seria a motivação? Burke sabia irritar as pessoas, respondeu ela com seriedade. Talvez alguém o tenha empurrado. Esse pássaro tem um nome? Não consigo lembrar. Acho que tem, disse o detetive tocando a escultura de Reagan. Ao notar o olhar de Chris, afastou a mão, levemente envergonhado. Perdoe-me, a senhora está ocupada. Bem, só mais um minutinho e terminaremos. Sua filha saberia quando Danny partiu? Não saberia. Estava fortemente sedada. Ah, que pena, disse ele, parecendo preocupado. É grave? Sim, temo que sim. Posso perguntar? Ele ergueu a mão num gesto delicado. Ainda não sabemos. Cuidado com as correntes de ar, avisou o detetive sério. Uma corrente de ar no inverno, quando a casa está quente, é um tapete mágico para as bactérias. Minha mãe dizia isso. Talvez seja mito, não sei, mas, para ser sincero, para mim, um mito é como um cardápio de um restaurante francês de luxo. Uma camuflagem glamurosa e complicada de um fato que você não aceitaria de outra forma, como talvez as ervilhas que sempre nos servem quando pedimos um filé. Chris sentiu-se relaxar. A digressão estranha e simpática fez com que ela se acalmasse. O São Bernardo inofensivo estava de volta. Aquele é o quarto dela, Sra. McNeil? O de sua filha? Disse o detetive, apontando para o teto. Aquele que tem uma janela grande com vista para a escadaria? Chris assentiu. Sim, é o quarto de Reagan. Mantenha a janela fechada e ela vai melhorar. Tensa um momento antes, Chris teve que se esforçar para não rir. Sim, farei isso, afirmou ela. Na verdade, ela sempre fica fechada e coberta. Sim, só uma dica de prevenção. O detetive enfiou a mão gorducha no bolso de seu sobretudo quando viu Chris tamborilar na mesa de novo. Ah, sim, a senhora está ocupada. Bem, já terminamos. Era só para deixar registrado. É rotina. Já acabou. Ele tirou do bolso uma programação mimeografada e amassada de uma produção de ensino médio de Tiziano de Banguere, e agora procurava no bolso de fora um toco de lápis grafite número 2, amarelo, cuja ponta parecia ter sido feita com uma faca ou tesoura. Alisando o papel sobre a mesa, ele segurou o lápis e disse: só um ou dois nomes. Nada mais. Spencer com C? Sim, com C. C, repetiu o detetive, escrevendo o nome num canto da folha. E os empregados? Joseph e Willie? Não. Carl e Willie Eggerstrom. Carl, sim, isso mesmo. Carl Eggerstrom, disse, escrevendo os nomes com letra grossa. Eu me lembro dos horários. Ele suspirou enquanto virava a folha em busca de espaço em branco. Ah, não, espere, esqueci. Sim, os empregados. A senhora disse que eles chegaram em casa às... Eu não disse. Cal, a que horas você chegou ontem à noite? Perguntou Chris. O suíço olhou para os dois, inescrutável. Cheguei exatamente às 21h30. Ah, sim, isso mesmo.
Você esqueceu a chave, concordou Chris, voltando a olhar para o detetive. Eu me lembro de ter olhado o relógio na cozinha quando escutei a campainha tocar. Viram um bom filme? Perguntou o detetive. Eu nunca vou pelas críticas, completou em voz baixa. Vou pelo que as pessoas pensam, o público. Rei Lear, com Paul Scofield, informou Cal. Ah, eu vi esse. Excelente. Eu fui ao cinema Gemini, prosseguiu Cal, na sessão das 18 horas. Então, logo depois, peguei o ônibus na própria rua e... Por favor, não é necessário, disse o detetive, erguendo a mão com a palma virada para a frente. Não, por favor. Não me incomodo. Se o senhor insiste. Desci na esquina da avenida Wisconsin com a rua M. Eram 21h20, acho. Então caminhei até a casa. Olha, o senhor não precisava ter me contado, comentou o detetive. Mas mesmo assim, obrigado. Foi muito gentil de sua parte. A propósito, o senhor gostou do filme? Foi bom. Sim, também achei. Sim, também achei. Excepcional. Bem, agora, disse virando-se para Chris e para os rabiscos do papel. Desperdicei seu tempo, mas tenho um trabalho a fazer. É o lado ruim. Existem os dois lados. Bem, só mais um instante e vai terminar. Trágico, trágico. Continuou ao fazer anotações nas margens. Buck Denning era um homem muito talentoso e um homem que conhecia as pessoas, tenho certeza, e sabia lidar com elas. Com tantas pessoas que poderiam falar bem ou mal dele, como o cinegrafista, o rapaz do som, o compositor, sem contar, me perdoe, os atores. Por favor, corrija-me se eu estiver enganado, mas parece que hoje em dia um diretor de relevância também precisa agir quase como um psicólogo com um elenco. Estou errado? Não, não está, porque somos todos inseguros. Até mesmo a senhora, principalmente eu. Mas Buck era muito bom nisso, em manter o moral alto, contou Chris, dando os ombros acanhadamente. No entanto, claro, tinha um gênio difícil. O detetive mudou a posição do papel. Ah, sim, talvez sim, com os astros e estrelas, pessoas do nível dele. Ele voltou a rabiscar. Mas o segredo são as pessoas menores, aquelas que lidam com detalhes menos importantes, porque, se não fizerem as coisas certas, criam grandes problemas. Não concorda? Chris olhou para as próprias unhas e balançou a cabeça. Quando Buck tinha seus acessos, contou ela, ele não fazia distinção, mas só ficava mal quando bebia. Bem, terminamos. Pronto. Kinderman estava colocando um último pingo num i quando, de repente, lembrou-se de algo. Ei, espere! Os Eggstrom, eles saíram e voltaram juntos? Não. Willie foi ver um filme dos Beatles, respondeu Chris, enquanto Cal se virava para responder. Ela chegou alguns minutos depois de mim. Ah, bem. Por que perguntei isso? Disse Kinderman. Não tem nada a ver com nada. Ele dobrou o papel e o guardou com um lápis no bolso interno do sobretudo. Bem, é só isso. O detetive parecia satisfeito. Quando eu retornar à delegacia, sem dúvida me lembrarei de algo que deveria ter perguntado. Sim, isso sempre acontece comigo. Bem, que seja. Talvez eu telefone para a senhora se precisar. Ele se levantou e Chris o acompanhou. Vou passar algumas semanas fora da cidade, avisou ela. Posso esperar, respondeu o detetive. Posso esperar. Ele estava olhando para a escultura com carinho, sorrindo. Ah, que bonitinho. Muito, muito bonitinho. O homem a pegou e passou o dedo pelo bico. Então a devolveu à mesa e se dirigiu para a porta de entrada. A senhora encontrou um bom médico para sua filha? Perguntou, enquanto Chris o acompanhava até a porta. Bem, já consegui vários, respondeu ela. Vou interná-la numa clínica que é ótima em investigação, como o senhor, mas lá eles investigam vírus.
Vamos torcer para que eles sejam muito melhores, senhora McNeil. Essa clínica fica em outra cidade? Sim, em Ohio. É boa? Veremos. Mantenha sua filha longe de correntes de ar. Eles chegaram à porta da frente. Bem, eu diria que foi um prazer, disse o detetive de modo sério, segurando o chapéu pela aba com as duas mãos. Mas sob essas circunstâncias, ele baixou a cabeça levemente e balançou. Depois voltou a olhar para frente. Sinto muitíssimo. Com os braços cruzados, Chris desviou o olhar e respondeu baixinho. Obrigada. Muito obrigada. Abrindo a porta, o detetive saiu, colocou o chapéu e virou-se para Chris. Boa sorte com sua filha. Chris abriu um sorriso amarelo. Boa sorte com o mundo. O detetive assentiu com simpatia e tristeza. Virou-se para a direita e, ofegante, desceu a rua lentamente. Chris observou enquanto ele se dirigia a uma viatura estacionada perto da esquina. Levou a mão ao chapéu enquanto uma rajada repentina de vento soprou e levantou as barras de seu sobretudo. Chris olhou para baixo e fechou a porta. Ao se acomodar no banco de passageiro, Kinderman virou-se de novo para casa, com a impressão de que vira uma movimentação na janela de Reagan. Alguém se afastando rapidamente do vidro, tentando ficar fora de vista. Não teve certeza. Havia visto a imagem se esgueirar e, tão brevemente, que logo concluiu que fora apenas impressão. Percebeu que as persianas da janela estavam abertas. Estranho. Chris dissera que elas sempre ficam fechadas. Durante um tempo, o detetive continuou observando. Ninguém apareceu. Franzindo a testa, ele olhou para baixo e balançou a cabeça. Então abriu a porta, o porta-luva da viatura, pegou um canivete e um saco de provas e, com a ajuda da menor lâmina, manteve o polegar dentro do envelope e tirou de debaixo da unha fragmentos microscópicos de argila verde que sorrateiramente raspara da escultura de Reagan. Quando terminou, selou o envelope e o guardou no bolso interno do sobretudo. Certo, disse ao motorista. Podemos ir. Eles partiram. Enquanto desciam a rua Prospect, Kinderman notou o trânsito intenso mais à frente e alertou o motorista. Vá devagar. Ele baixou a cabeça, fechou os olhos e passou a mão pelo nariz, suspirando. Ah, meu Deus, que mundo! Que vida! Mais tarde, naquela noite, enquanto o Dr. Klein injetava 50 mg de promazina para garantir a tranquilidade de Reagan durante a viagem a Dayton, Ohio, Kinderman refletia em seu escritório com a palma da mão pressionada sobre a mesa, enquanto analisava cuidadosamente os intrigantes dados coletados sem qualquer outra luz na sala, além do feixe estreito de uma antiga luminária de mesa que estava uma série de artigos. Ele acreditava que, daquela forma, conseguia aumentar sua concentração. Sua respiração era ofegante na escuridão. Seu olhar ia de um lado ao outro. Ele respirou fundo e fechou os olhos. Limpeza mental. Instruía a si mesmo, como sempre fazia quando queria esvaziar a mente para pensar num ponto de vista distinto. Tudo deve sair. Ele abriu os olhos e voltou a analisar o relatório do legista sobre Danny. Lesão da medula espinhal com crânio e pescoço, fraturas, além de diversas contusões, lacerações e arranhões. Laceração da pele do pescoço, equimose da pele do pescoço, rompimento do plastima, esternomastoide, esplênio, trapézio e diversos músculos menores do pescoço, com fratura da espinha e das vértebras e rompimento dos ligamentos anteriores e posteriores. Ele olhou para a escuridão da cidade pela janela. O domo do Capitólio brilhava.
um sinal de que o Congresso estava trabalhando até tarde. E mais uma vez o detetive fechou os olhos, relembrando a conversa que teve com o legista às 23h55 da noite da morte de Danny. Isso pode ter ocorrido na queda? Ah, muito improvável. Os esternomastoides e o trapézio bastam para impedir algo assim. Além disso, temos também as diversas articulações da coluna cervical e os ligamentos que unem os ossos. Ou seja, é impossível? Sim, o cara estava embriagado e esses músculos estavam, de certo modo, relaxados. Talvez, se a força do impacto inicial tivesse sido forte o suficiente, a queda de 9 ou 10 metros antes de atingir o chão? Sim, isso. E se, imediatamente depois do impacto, a cabeça dele tivesse ficado presa em algo? Em outras palavras, se houvesse uma interferência imediata com a rotação normal do pescoço e do corpo juntos, talvez, e eu repito, talvez fosse possível encontrarmos esse resultado. Outra pessoa poderia ter feito isso? Sim, mas teria que ser um homem excepcionalmente forte. Kinderman havia checado o relato de Carl Egstrom a respeito de seu paradeiro no momento da morte de Danny. Os horários dos filmes batiam, assim como os horários dos ônibus daquela noite. Além disso, o motorista do ônibus em que Carl afirmava ter subido, perto da entrada do cinema, terminou seu trabalho na Wisconsin como AM, onde Carl afirmara ter descido, aproximadamente às 21h20. Nesse período, houve uma troca de turnos e o motorista dispensado registrara o momento de sua chegada no ponto final, exatamente às 21h18. Sobre a mesa de Kinderman, porém, havia um boletim de ocorrência contra Egstrom, de 27 de agosto de 1963, atestando que ele havia roubado ao longo de meses uma quantidade de narcóticos da casa de um médico em Beverly Hills, onde ele e Willie trabalhavam na época. Nascido em 20 de abril de 1921 em Zurique, Suíça, casou-se com Willie, nome de solteira Brown, no dia 7 de setembro de 1941. Filha Elvira, nascida na cidade de Nova York em 1943, endereço atual desconhecido. Defensor. O detetive achou o restante surpreendente. O médico, cujo testemunho havia sido considerado sine qua non para uma acusação formal, repentinamente e sem qualquer explicação, retirou a queixa. Por que fizera isso? E o fato de os Egstroms terem sido contratados por Chris McNeil apenas 2 meses depois do caso, significava que o médico dera uma referência favorável aos dois. Por que faria isso? Engstrom certamente havia furtado as drogas, e apesar disso, as investigações médicas na época da acusação não conseguiram dar indício algum de que o homem era viciado, nem sequer de que era usuário. Por que não? Com os olhos ainda fechados, o detetive recitou o início de Jaguadarte, um poema de Lewis Carroll. Era brilhos, as lemoslisas tolvas rodavam e relviam nos gramilvos. Era outro truque para limpar a mente, e quando terminou de recitar o verso, abriu os olhos e fixou o olhar na rotunda do Capitólio. Tentava manter a mente vazia, ainda que, como sempre, percebesse que seria impossível. Suspirando, encarou o relatório do psicólogo da polícia a respeito das recentes profanações nas Santíssimas Trindades. Estátua, falo, excrementos humanos, demencarras. Ele havia sublinhado em vermelho. Com uma respiração audível no silêncio, ele pegou um trabalho acadêmico sobre bruxaria e abriu numa página que marcara com um clipe de papel. Missa Negra. Uma forma de adoração ao demônio e o ritual
consiste principalmente em 1. Exortação, ou sermão, para a prática do mal na comunidade. 2. Coito com o demônio, reconhecidamente doloroso, e o pênis do demônio é invariavelmente descrito como gélido. E 3. Uma variação de profanação amplamente sexuais por natureza. Por exemplo, hóstias de tamanhos incomuns eram preparadas, feitas de farinha, fezes, sangue de menstruação e pus, então cortadas e usadas como vaginas artificiais, com as quais os padres copulariam ferozmente enquanto alucinavam que estupravam a Virgem Maria ou sodomizavam Cristo. Em outro momento do culto, uma estátua de Cristo era penetrada profundamente na vagina de uma menina e o ânus era inserido a hóstia que o padre amassava ao gritar blasfêmias e sodomizar a menina. Imagens em tamanho real de Cristo e Virgem Maria também desempenhavam um papel frequente no ritual. A imagem da Virgem, por exemplo, normalmente pintada de modo a lhe dar uma aparência dissoluta ou vulgar, tinha seios que os cultores chupavam e também uma vagina dentro da qual o pênis podia ser inserido. As estátuas de Cristo tinham um falo para felação praticada por homens e mulheres, e também para ser inserido nas vaginas das mulheres e nos ânus dos homens. Às vezes, em vez de uma imagem, uma figura humana era presa a uma cruz e passava a fazer as vezes da estátua. E, no momento da ejaculação, o sêmen era coletado num cálice consagrado de forma blasfema e usado na preparação da hóstia, que deveria ser consagrada num altar coberto de excrementos. Esse Kinderman virou a página até encontrar um parágrafo sublinhado a respeito de assassinato ritualístico e o leu com calma enquanto mordia a ponta de um dos dedos indicadores. Quando terminou, franziu a testa e balançou a cabeça. Então olhou para a luminária pensativo. Apagou a luz e saiu do escritório. Dirigiu-se até o necrotério. O jovem atendente à mesa comia um sanduíche de presunto e queijo no pão de centeio e afastou as migalhas de um jogo de palavras cruzadas quando Kinderman se aproximou. "Danny!" disse o detetive com voz rouca. O atendente assentiu, terminou de escrever uma palavra de 5 letras na horizontal, levantou-se com seu sanduíche e percorreu o corredor. "Por aqui", disse ele, lacônico. Kinderman seguiu com o chapéu na mão, seguindo o leve aroma de sementes de alcarávia e mostarda até chegar às fileiras de refrigeradores, aquelas gavetas tristes usadas para colocar olhos que não mais viam. Eles pararam diante da gaveta 32. O atendente a puxou, inexpressivo. Quando mordeu seu sanduíche, um pedaço da casca melada de maionese caiu no lençol. Kinderman encarou o corpo. Lenta e delicadamente, afastou o lençol para expor o que já tinha visto e não conseguia aceitar. A cabeça de Danny estava totalmente virada para trás.